Você já percebeu como a vida parece ter criado uma pressa que ninguém entende, mas todo mundo segue? Como se houvesse uma voz invisível dizendo que se você não correr, vai perder algo que nem sabe o que é. Talvez você esteja sentindo um peso estranho no peito, uma mistura de ansiedade, medo, angústia e uma sensação silenciosa de que está ficando para trás. E por mais que tente disfarçar, sabe que isso consome suas forças. Pergunte a si mesmo: quem disse que vencer é sinônimo de viver exausto? Quem colocou na sua mente que só quem corre sem parar alcança algo? Talvez tenha sido o mundo, talvez tenha sido a comparação, talvez tenha sido a cobrança que te acompanha desde sempre. Mas existe um segredo que muitos nunca descobrirão. A verdadeira vitória não está na velocidade, mas na paz. E é nessa paz que Deus opera milagres que o cansaço nunca permitiria. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. João 14, 27. Essa paz que não depende de correria, de aprovação, de competição. Essa paz que não te pede performance, apenas entrega. E enquanto você tenta acelerar para provar algo, Deus apenas te chama para respirar. Você talvez esteja cansado de tentar ser forte, cansado de tentar manter tudo funcionando, cansado de ser o suporte de todos, enquanto por dentro se sente desmontando. Mas respire agora e pense: e se a vida não for para ser uma corrida? E se o propósito não estiver na pressa, mas na presença? Transitar para essa realidade não é fácil, mas é possível. E é nessa transição que começamos a entender o que realmente importa, o que realmente sustenta, o que realmente nos leva ao lugar onde a alma finalmente descansa. Quando você olha para a sua rotina e percebe que quase não sente mais nada além de cansaço emocional, talvez esteja começando a notar que algo dentro de você pede socorro. E esse pedido não vem em gritos, vem em silêncios. Silêncios que doem mais do que palavras. Silêncios que revelam o quanto você tem carregado sozinho. É estranho, porque por fora as pessoas até acham que você está bem, que está conseguindo, que está forte, mas por dentro há uma tempestade que ninguém vê. E enquanto você tenta seguir o ritmo que o mundo impôs, algo dentro de você pergunta: por quê? Por que correr tanto? Por que se cobrar tanto? Por que tentar provar algo para quem nem percebe o que você sente? Talvez você esteja enfrentando dúvidas profundas, aquelas que surgem quando você coloca a cabeça no travesseiro e percebe que seu coração está inquieto. Talvez você tenha medo de parar, porque parar significa encarar o que você tem evitado. Mas a verdade é que Deus não te criou para viver em constante agitação. Ele te formou para caminhar em confiança, não para viver sufocado pela ansiedade. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmo 37:5. É nessa entrega que encontramos o ritmo certo, o ritmo da alma que aprende que paz não é ausência de desafios, mas presença de Deus. E quando essa presença se torna o centro, a pressa perde força. Você começa a perceber que a vida fica mais leve quando não precisa sustentar tudo sozinho. E esse entendimento abre caminho para uma jornada mais lenta, mais consciente, mais humana. Uma jornada onde você descobre que ir devagar também é avançar e que na calma Deus realiza aquilo que a correria nunca permitirá. Há momentos em que parece que seu coração está cansado de tanta expectativa que nunca se cumpre. Parece que você dá mais passos do que suas pernas suportam, tenta mais do que suas forças permitem e ainda assim sente que não chega onde gostaria. E isso pesa, dói, desgasta. Talvez você esteja carregando frustrações antigas, medos que voltam sempre que você tenta recomeçar. Inseguranças que insistem em dizer que você não é suficiente. Mas respire. Você já reparou que a pressa sempre vem acompanhada de comparação?
como se houvesse uma fila invisível e você precisasse correr para não perder seu lugar. Mas Deus não trabalha com filas. Deus trabalha com propósito, e propósito não se atrasa. Propósito não depende de velocidade. Propósito não depende de quem chegou antes, mas de quem confia. Às vezes, o que você sente não é falta de capacidade, é falta de descanso. Porque a mente cansada cria monstros que não existem, e o coração acelerado vê perigos que Deus já eliminou. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, 10. Talvez o que falta não seja força, mas silêncio. Não o silêncio do abandono, mas o silêncio da presença. Aquele que te lembra que Deus não se impressiona com a sua pressa, mas se aproxima da sua sinceridade. E quando você começa a entender isso, um novo tipo de coragem nasce. A coragem de não correr. A coragem de confiar no tempo certo. A coragem de permitir que Deus te conduza sem você tentar controlar tudo. Porque existe uma diferença profunda entre viver e sobreviver. E Deus te chama para viver. Viver com calma, viver com propósito, viver com paz. E é nessa verdade que você começa a perceber que o caminho não precisa ser pesado para ser significativo. Você já percebeu como, às vezes, a correria é apenas uma forma de fugir de si mesmo? Fugir das dores que você não quer olhar, fugir das perguntas que doem, fugir dos sentimentos que você não sabe como organizar. É mais fácil se ocupar do que se escutar. Mas chega um momento em que o corpo fala, a mente trava e a alma fica inquieta. Talvez você esteja exatamente nesse ponto, tentando entender por que mesmo fazendo tanto, ainda sente um vazio que não deveria existir. Esse vazio não é fraqueza, é sinal. Sinal de que algo dentro de você clama por descanso, por significado, por equilíbrio. E quando Deus permite que você sinta esse incômodo, não é para te punir, é para te chamar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Essa é uma promessa que não depende da sua performance. Ele não disse, vinde a mim os perfeitos, nem vinde a mim os que conseguem tudo. Ele disse, cansados, porque Ele conhece o peso que você carrega, a exaustão que você esconde, a dúvida que você tenta silenciar. E é nesse encontro com Ele, nesse lugar de vulnerabilidade, que você entende que viver em paz não é viver sem responsabilidades, é viver sabendo que não precisa suportar tudo sozinho. A correria te rouba presença, te rouba sensibilidade, te rouba conexão. Mas quando você aprende a desacelerar, percebe que Deus fala no detalhe, na pausa, no intervalo entre um pensamento e outro, e é nesse intervalo que você encontra o que a pressa tentou esconder. A paz que sara, a calma que alinha, a fé que sustenta. Isso não é fraqueza, é coragem. A coragem de ser humano diante de Deus. Às vezes, você olha ao redor e sente que todo mundo está avançando menos você, como se o mundo tivesse um ritmo acelerado demais e você estivesse sempre um passo atrasado. Isso cria angústia, cria dúvida, cria uma sensação estranha de inadequação. E essas sensações não são pequenas. Elas afetam a forma como você se vê, como você sonha, como você acredita. Talvez você esteja carregando essa sensação há anos, talvez seja algo recente, mas ela tem um efeito profundo na sua alma. O medo de ficar para trás faz você acelerar, mesmo quando não tem força. E isso te desgasta. Mas respire por um instante. E se o tempo de Deus para você for diferente do tempo das pessoas ao seu redor? E se o caminho que Ele preparou não exigir pressa, mas profundidade? O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16, 9. Quando Deus é quem dirige, você não precisa correr desesperado, você precisa confiar. E confiar é um exercício que exige calma, entrega, presença.
A vida não é sobre chegar primeiro, é sobre chegar inteiro. E chegar inteiro exige ritmo, exige sensibilidade, exige entendimento. Talvez a dor que você sente não seja pela falta de conquista, mas pela falta de descanso. Um descanso que não é físico, é emocional e espiritual. O tipo de descanso que te faz lembrar que você não está em competição com ninguém, que Deus não te compara com ninguém, que o propósito dele para você é único. E propósito único não precisa de velocidade, precisa de direção. Quando você começa a compreender isso, a ansiedade perde força e o medo diminui. E num processo quase imperceptível, a paz começa a se instalar. Uma paz que te lembra que você está exatamente onde deveria estar para o que Deus está construindo em você. Existem dias em que a alma acorda pesada sem explicação. Dias em que você sente que algo dentro de você está cansado, mesmo depois de dormir. Talvez o que pesa não sejam tarefas, mas cobranças internas. E essas cobranças são silenciosas, mas implacáveis. Você se cobra ser forte, se cobra resolver tudo, se cobra não falhar, se cobra sorrir, mesmo quando está desmoronando por dentro. E no meio de tantas exigências, você esquece que Deus nunca pediu isso de você. Você impôs a si mesmo um padrão que não veio do céu, veio da comparação, da ansiedade e das feridas que você carrega. Mas Deus não te chama para ser sobrecarregado. Ele te chama para ser cuidado. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. Esse versículo não fala de pressa, fala de condução, fala de um Deus que te guia no ritmo certo, que te acalma, que te mostra o caminho sem você precisar correr. Talvez você tenha medo de parar, porque acredita que tudo vai desmoronar se você descansar. Mas a verdade é outra. Quando você descansa em Deus, é Deus quem segura tudo. A paz que Ele oferece não é superficial, é profunda. Ela não ignora suas dores, ela abraça suas dores. Não finge que você é forte, ela te fortalece. E quando você começa a permitir que essa paz entre, percebe que sua alma não foi feita para viver em alerta o tempo inteiro. Há um ritmo divino que te devolve equilíbrio, clareza e sensibilidade. Um ritmo que te lembra que você é humano, e tudo bem ser humano, tudo bem precisar de calma. Tudo bem ir devagar. Tudo bem ser guiado pelo Deus que sabe exatamente onde te levar. Talvez você esteja vivendo um daqueles momentos em que tudo parece grande demais para você lidar. A vida cobra respostas rápidas, decisões urgentes, posições firmes, e você sente que não tem estrutura para isso. O medo aparece, a insegurança cresce, a mente dispara pensamentos que te cansam antes mesmo do dia começar. E quanto mais você tenta controlar, mais parece que tudo foge das suas mãos. Isso não significa que você é fraco. Significa que você está tentando carregar sozinho o que deveria ser entregue. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Salmo 55, 22. Deus não te chamou para viver em tensão constante. Ele te chamou para confiar. Mas confiar exige soltar. Exige permitir que Ele seja o centro. Exige parar de tentar resolver sozinho o que só pode ser resolvido na presença dEle. A correria tenta te convencer de que, se você não agir imediatamente, algo dará errado. Mas Deus te lembra que o tempo dEle nunca falha. A paz que Ele oferece não vive preocupada com o relógio, ela vive segura na promessa. Talvez você esteja sentindo um desânimo profundo, aquele que faz tudo perder cor. Ou talvez esteja carregando uma dúvida silenciosa que te faz questionar seu valor, seu futuro, suas escolhas. Mas Deus não te olha com comparação, nem com exigência. Ele te olha com compaixão, e essa compaixão te envolve, te sustenta e te acalma. Quando você começa a caminhar nesse entendimento, percebe que a vida não precisa ser uma corrida para dar certo.
Ela precisa ser vivida com Deus, no ritmo dele, no cuidado dele, na direção dele. E quando você descobre isso, algo dentro de você finalmente começa a respirar de novo. Você já percebeu como o mundo tenta te convencer de que tudo é urgente? Como se cada decisão fosse uma corrida contra o tempo. Como se cada escolha determinasse o seu valor. Essa urgência cria ansiedade, cria aperto no peito, cria pensamentos acelerados que te afastam de você mesmo e de Deus. Talvez você esteja vivendo exatamente assim, com a mente cheia, o coração agitado e a sensação constante de que precisa correr para não perder oportunidades. Mas respire. O que é seu em Deus não é perdido pela sua calmaria, não é roubado pela sua pausa, não é ameaçado pela sua lentidão. Deus não trabalha em ritmo de desespero. Ele trabalha em ritmo de eternidade. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isaías 40:31. Não é quem corre mais que alcança, é quem espera nele. Talvez a espera esteja te doendo, porque você aprendeu a acreditar que esperar é perder tempo. Mas diante de Deus, esperar é amadurecer, é fortalecer, é aprender. Deus não atrasa processos, Ele protege você enquanto te prepara. A correria te deixa cego, mas a calma te devolve visão. E talvez você precise justamente dessa visão agora. Enxergar que nada está fora do lugar quando você confia no Deus que sustenta tudo. A paz não é a ausência de luta. A paz é a certeza de que você não luta sozinho. E essa certeza muda tudo. Muda a forma como você respira, como você pensa, como você sente. A paz que Deus dá não te empurra, te guia, não te pressiona, te abraça. E quando você começa a se alinhar com essa verdade, percebe que a vida fica mais leve, porque você não está disputando nada. Você está apenas caminhando no ritmo daquele que sabe exatamente onde te levar. Talvez o que esteja te machucando não seja o peso das tarefas, mas o peso emocional que você carrega há tanto tempo. Aquele peso que ninguém vê, mas que consome sua energia. Aquele peso que te faz sentir desanimado, mesmo depois de conquistas. Você tenta continuar, tenta sorrir, tenta parecer bem, mas por dentro existe um cansaço que só Deus entende. E Ele entende profundamente. Ele vê o que os outros não veem. Ele ouve o que você nem consegue expressar. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Salmo 34:18. Talvez você esteja com o coração quebrantado e nem percebeu. Talvez esteja tentando ser forte demais e esqueceu que Deus não te chama para ser invencível, mas para ser sincero diante dele. E é na sinceridade que a paz começa a nascer. A correria tenta te convencer de que parar é perigoso, de que pausar é fracassar. Mas Deus te lembra que pausar é necessário. Porque é na pausa que você ouve a voz que acalma, a voz que direciona, a voz que restaura. A vida não precisa ser vivida como uma maratona emocional. Você não precisa acelerar sentimentos, resolver tudo de uma vez, se curar da noite para o dia. Deus trabalha na profundidade, e profundidade exige tempo. Talvez você esteja vivendo uma fase de medo, talvez de dúvida, talvez de um vazio que você tenta esconder. Mas Deus te chama para um lugar onde esses sentimentos não te definem, apenas revelam a parte de você que Ele quer curar. E quando você permite que Ele toque essas áreas, algo dentro de você começa a se reorganizar. A paz não chega como um vento forte. Ela chega como um toque suave que diz: calma, estou aqui. E isso basta. Se essa mensagem falou com você, se algo dentro do seu coração se mexeu enquanto você escutava, então eu te convido agora a fazer uma oração comigo. Não importa onde você esteja, não importa o que esteja acontecendo ao seu redor. Se puder, apenas feche seus olhos por alguns instantes e permita que Deus toque esse lugar dentro de você que ninguém conhece, mas Ele conhece completamente. Esse é um momento entre você e Deus. Um momento de entrega, um momento de verdade.
Respire fundo e venha comigo. Senhor Deus, eu me coloco diante de Ti neste momento com tudo o que sou, com tudo o que sinto, com tudo o que tenho carregado. Tu conheces o meu coração melhor do que eu mesmo. Tu sabes das minhas dores, dos meus medos, da ansiedade que tantas vezes tenta dominar meus pensamentos. Pai, eu entrego agora nas Tuas mãos toda a pressa que me rouba a paz, toda a cobrança que me esgota, toda a angústia que tem pesado sobre mim. Toca, Senhor, as áreas dentro de mim que precisam ser restauradas. Acalma a minha mente, organiza meu coração, renova minhas forças. Fecha as portas que não vêm de Ti e abre as que o Senhor preparou para mim. Ensina-me a caminhar no Teu ritmo, a viver na Tua paz, a confiar no Teu tempo. Coloca descanso onde existe cansaço. Coloca luz onde existe dúvida. Coloca coragem onde existe medo. Eu Te peço, Pai, que hoje seja um marco na minha vida. Um dia em que a paz volte a habitar dentro de mim. Eu Te entrego tudo, Senhor. Cuida de mim. Em nome de Jesus, amém. Agora me conta aqui nos comentários com sinceridade, em qual área da sua vida você mais precisa de paz hoje? Fala comigo. Quero orar por você. E se essa mensagem tocou o seu coração, curta, compartilhe com alguém que precisa ouvir e se inscreva para continuar recebendo palavras que fortalecem a alma. Sua caminhada não precisa ser solitária. Vamos juntos.